Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta que nos foi formulada é se Jesus foi ao inferno após a morte. Nós sabemos que quando uma pessoa morre, a sua alma ou ela vai para o céu de Abraão para ficar em gozo até a segunda vinda de Jesus, é um lugar intermediário, ou vai para um lugar de sofrimento, que chamamos de inferno, ou Hades, ou Tártaro, também ainda intermediário, aguardando a segunda vinda de Jesus. Mas sabemos que Jesus, ele não tinha que fazer nada, porque ir ao inferno salvar ninguém. Porque quando a pessoa morre, quem está em gozo ou quem está em sofrimento, não há mais nenhuma saída. Quem está em sofrimento não tem mais nenhuma chance de ter a salvação. Ela teve chance enquanto estava em vida. Nós ainda em vida temos a chance. Nós vamos escolher para onde queremos ir, ainda em vida. Em vida, sim. Nós vamos decidir o nosso destino aqui quando estivermos vivos. Depois que nós morremos, não tem mais. A palavra de Deus diz que não há intercessão após a morte. Então, Jesus não tinha que descer ao inferno para fazer o que lá? Porque essas pessoas já estão condenadas. Mas essa pergunta que foi feita, formulada, ela se baseia em 3 versículos, em 3 trechos da Bíblia que nós vamos ler, que dá a impressão que isso aconteceu. Primeiro, Efésios 4, versículo 9, que diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Eles entendem que isso aqui Jesus desceu, que não, aqui que está falando que Jesus tinha natureza humana e ele foi sepultado. Jesus, ele foi sepultado. Isso aqui está falando nesse sentido, que Jesus desceu as regiões inferiores no sepultamento, ele foi para o túmulo. Evidentemente, 3 dias depois ele ressuscitou, esteve ainda aqui na terra por 40 dias, e depois ascendeu aos céus e mandou o Espírito Santo, o Consolador. Esse é o primeiro ponto que dá essa margem de interpretação. O segundo ponto está no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, e no versículo 18, 19 e 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Nós sabemos aqui que Jesus, ele veio morrer no nosso lugar. Ele era o justo que morreu no nosso favor. Isso é graça, favor imerecido. E essa graça é o fundamento da nossa salvação. No qual também foi pregou aos espíritos em prisão. E aqui é uma das interpretações que fazem com relação a essa pergunta. Mas aqui diz: os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco a saber 8 pessoas foram salvas através da água. Noé pregou por 120 anos, numa região que não chovia, e Noé pregando: se arrependam, se arrependam. Mas já se sabia na época de Noé do Messias que viria.
e que a fé tinha que ser no Messias que viria. É mais uma conotação também que nós precisamos crer no Messias. Aqui havia as pessoas que não creram no Messias e pereceram. Tem outro versículo que fala no mesmo livro de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 6, que diz: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Esses mortos aqui, meus irmãos, não é aqueles que morreram e estão lá no inferno, não. Quando Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram por desobedecer a Deus. E sabemos que ali houve a queda do homem. E ali o pecado é todo mundo. E todos nós estamos mortos. Todos nós. Todos nós. Morte espiritual. Essa morte aqui é morte espiritual. Quando é que nós somos vivificados, como diz aqui, ó? Viva no Espírito segundo Deus. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, nós ouvimos a palavra de Deus e somos vivificados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Jesus com a missão de convencer o homem do pecado. Então, aqueles que são convencidos do pecado, são regenerados, o Espírito Santo produz um novo nascimento, e nós somos, convertidos naquele momento. Então, esse texto aqui que está falando de mortes, mas morte espiritual, não é morte física. Jesus não desceu ao inferno depois da ressurreição. Até porque Jesus não ia lá tirar ninguém para a salvação, porque eram condenados. Tiveram oportunidade em vida e não fizeram. E foram lá, aguardando a segunda vinda de Jesus, para ser lançado no lago de fogo, juntamente com Satanás, com os ímpios e com a morte, com os mentirosos, para serem atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A palavra de Deus diz que Jesus manda do céu e tem a chave do céu e tem a chave do inferno. Então quem tem a chave é que manda. Satanás não manda no inferno, quem manda é Jesus. Então não tem nenhuma lógica dizer que Jesus foi ao inferno após a morte. Não, essa pergunta eu respondo dizendo que não. Que esses 3 versículos que eu acabei de citar aqui, eles formam de forma clara, que Jesus não desceu, porque não tinha sentido nenhum. Porque quem já está condenado não tem mais nenhuma chance de salvação. Que Deus nos abençoe.